E vamos continuar estudando C Sharp hoje, já falando um pouco de orientação a objetos, porque é uma linguagem que suporta orientação a objetos. Nós vamos criar um projeto simples para entendermos como que funciona a sintaxe do C Sharp em relação à orientação a objetos. Não vou entrar em muitos detalhes em relação ao funcionamento da questão de lógica de orientação a objetos, mas mais focado então na sintaxe mesmo, como funciona. Então vamos criar um projeto. Lembrando que estou utilizando o C Sharp, o Visual Studio 2019, e vamos criar um aplicativo de console, aquele de tela preta, né, semelhante ao prompt de comando. Vamos dar um próximo aqui, dar o nome de, por exemplo, orientação a objetos, grupo. Vamos criar o nosso projeto, aguardando criar aqui. Então, vamos fazer ele utilizando uma classe e explicar um pouquinho em relação à sintaxe também do C Sharp em relação à orientação a objetos. Criado o nosso projeto, aqui nós temos o namespace, né, que ficou com o nome que nós demos ao nosso projeto, e esse namespace ele é como se fosse um conjunto onde a nossa aplicação está rodando. Então isso serve para delimitar, por exemplo, que nós possamos utilizar uma classe ou um método que talvez possa ter o mesmo nome e esteja num namespace diferente. Então, para não ter esse tipo de conflito, o namespace é uma das coisas que serve para estar organizando o nosso código nesse sentido. Nós vamos colocar aqui, então, para o teste, aproveitando essa linha aqui que vai imprimir alguma coisa na tela. Exemplo 1 de orientação a objetos em C Sharp, só para organizar o nosso código aqui. Nós podemos vir aqui no nosso gerenciador de soluções e vamos criar a nossa classe. Então, temos a nossa aplicação, nosso namespace chamado de orientação a objeto grupo, e podemos vir aqui, então, no nosso gerenciador de soluções, dá um clique de direita aqui em cima, e vamos adicionar, então, uma classe chamada, digamos, pessoa. Vamos colocar aqui. E clicar em adicionar. Pronto, nós já temos a nossa classe criada. E falando sobre o namespace, observe que o namespace é o mesmo do nosso programa que foi criado no início aqui, certo? Então, demonstrando que essa classe está dentro desse namespace. Então, nós podemos aqui criar dois atributos, digamos que temos string nome, uma pessoa tem nome, né? E vamos criar um int para idade. E agora, vamos salvar a nossa classe aqui. Vamos instanciar a nossa classe aqui no programa principal. Como é que nós vamos fazer isso? É semelhante a criar uma variável. Nós temos a nossa classe chamada pessoa, então nós vamos criar a classe chamada um objeto do tipo pessoa. Então, objeto, vamos colocar um nome que fique simples para nós identificarmos de onde ele está vindo. Então, vou colocar aqui objeto instanciado pessoa. Pronto, dessa maneira nós já criamos um objeto do tipo pessoa. Vamos atribuir algum valor a este objeto aqui para nós fazermos um teste. Então, vamos fazer o seguinte, objeto instanciado ponto, e aqui nós vamos atribuir um valor para as variáveis que estão presentes dentro da classe pessoa. Observe que não está liberando para mim as variáveis aqui. Por que isso está acontecendo? Por padrão, quando nós criamos a classe, ela é do tipo pública.
mas desse tipo aqui, que ela é possível ser acessada dentro da aplicação por qualquer classe. Agora, nós temos outros tipos também, em relação a tipos, né? Ainda colocando aqui, então temos o private, que só pode ser acessado dentro da própria classe. Então, por isso que nós estamos instanciando lá no nosso programa e não estamos conseguindo acessar as variáveis aqui da classe pessoa. Então, o que é que nós temos que fazer? Então, por default, aqui nós temos assim, tá? Por default, por padrão, né? Quando nós criamos a classe. Então, para podermos acessar, vamos fazer um teste aqui, só colocar como public. Vou salvar a minha aplicação aqui. E, se eu vier aqui, agora colocar o ponto, observe que agora eu tenho acesso à variável nome. Dando 2 cliques nela, eu posso estar atribuindo, por exemplo, o nome dessa variável que pertence à classe pessoa. Então, digamos, colocar o nome aqui, Karen, e já temos esse valor, então, repassado a esta variável que pertence ao nosso objeto instanciado pessoa. Agora, para podermos colocar a idade, observe que se eu vir aqui e tentar colocar a idade deste objeto instanciado, eu não vou conseguir também, porque ela não está como pública. Então, nós também temos que colocar ela como pública. Olha só, não está aparecendo aqui. Então, o que está acontecendo? Ela está como privada, tá? Porque, por padrão, ela vem assim, como comentei antes. Então, nós temos que deixar como pública, public, né? E aí nós vamos ter acesso, então, a esta variável. Eu venho aqui no programa. Agora, se eu apagar o ponto e digitar ponto novamente, vai aparecer a variável idade para nós atribuirmos, então, o valor. Então, posso colocar o valor aqui e ok. Agora, se eu quero, por exemplo, mostrar na tela esses dados, como é que eu vou fazer? Vamos fazer um teste aqui para ver se está funcionando. Utilizando a classe controle e o método writeLine, nós vamos imprimir, então, primeiramente o nome. Aqui vamos concatenar, então, imprimindo objeto instanciado pessoa.nome, certo? E aqui nós podemos imprimir a idade. Muito simples, muito fácil de entender como que é o funcionamento. Aos poucos nós vamos entendendo como que funciona a questão de orientação a objetos e a sintaxe aqui no C#. Agora eu pego a idade. Vamos salvar a nossa aplicação e vamos compilar para ver se o nosso programa está funcionando. Como é a primeira vez que está compilando, que eu abri o Visual Studio, demora um pouco, mas agora já está executando a aplicação. Olha só, imprimiu então frase que colocamos aqui no início, o nome e a idade. Então, um exemplo simples de como nós podemos criar uma classe dentro no C#. Aqui nesse exemplo, eu criei um projeto e criei uma classe instanciando a mesma para ver como que funciona e atribuindo os valores. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo mais coisas também em relação à orientação a objetos nas próximas aulas.